Development Day. Bom dia a todos. Do Banco Interamericano de Desenvolvimento, convidamos vocês a esse webinário, uma atualização de como as intervenções digitais podem ajudar a lidar com as doenças não transmissíveis. Esse webinário é o segundo da série de transformação da saúde com tecnologia, organizado pelo BID, Lab e BID Invest. Eu sou Jennifer Nelson, eu sou especialista em saúde digital aqui no BID e vou acompanhar vocês ao longo desse webinário. Para ouvir essa conversa na sua língua preferencial, convido vocês a escolher espanhol, inglês ou português aqui no perdão, no ícone de interpretação. Diferentes palestrantes falarão em diferentes línguas durante a apresentação. E vocês vão saber no chat qual é a língua que esse palestrante ou o próximo palestrante vai usar. Também teremos as funções de perguntas e respostas na parte inferior da tela para que você possa colocar suas perguntas ao longo de todo o webinário. No final, vamos escolher duas ou três perguntas a serem direcionadas ao panelistas. Então, vamos começar. Não é nenhuma surpresa que um dos maiores desafios que a região está enfrentando é como detectar, prevenir e lidar com doenças crônicas e doenças de saúde mental. Nesse webinário, vamos responder uma pergunta muito simples: como que as intervenções digitais podem contribuir para lidar com essas doenças? Vamos começar ao medir realmente o que é o desafio que temos à nossa frente. As doenças não transmissíveis são um ônus cada vez maior das doenças na região. Os dados mais recentes indicam que 77% do total do ônus de saúde consiste nesse tipo de doença. E ainda se somando a isso, há lacunas grandes na detecção e tratamento dessas doenças, como, por exemplo, 35% dos casos de tensão, de pressão arterial alta são não diagnosticados, e entre 30% e 40% dos casos de diabetes não são detectados. E até mesmo entre aqueles que são diagnosticados, estima-se que entre 50% e 70% não estão sendo controladas. E talvez a principal lacuna diz respeito aos desafios na área de saúde mental. 70% dos casos de depressão não recebem qualquer tipo de tratamento. Não apenas há grandes consequências das doenças não transmissíveis, mas há também consequências econômicas. Entre 2011 e 2031, as doenças não transmissíveis vão custar à economia global 30 trilhões de dólares. Em termos de produtividade e perda de anos de vida, é quase metade do PIB global. Por outro lado, essas doenças também têm um alto custo para os sistemas de saúde. Por exemplo, diabetes, com quase 15% dos orçamentos sendo absorvidos por essa doença. E, para além de tudo isso, quando nós consideramos que a determinação ou determinantes de saúde, estima-se que 90% das determinantes de saúde são feitos fora das nossas instituições de saúde, questões como, por exemplo, questões físicas, ambientais, circunstâncias sociais e comportamentos individuais têm um peso muito maior. Isso é ainda mais evidente para doenças crônicas. Então, sabemos que a saúde digital é parte da solução, mas quais são as intervenções que são mais eficientes, que são melhores em termos de custo, que são escalonáveis e que são sustentáveis? Para ter algumas dessas respostas, nós trabalhamos em conjunto para criar esse webinário. Hoje, vamos compartilhar pesquisas quantitativas e experiências de pessoas que fazem esse trabalho em campo no setor público e privado. Para começar, eu gostaria de pedir ao César Bonadicia, do IDB Lab, para compartilhar algumas palavras conosco. Muito obrigada. Thank you so much, Jennifer. Muito obrigado, Jennifer. Bom dia a todos. This Sejam webinar bem-vindos a esse one webinário, um con webinário César muito Mental importante na área de Diseases doenças and não transmissíveis e doenças mentais. I Eu work in sou the Innovation César of Buenadicha. IDB Group. Nós We work somos, no IDB Lab, um dos braços do BID. Nós apoiamos inovações que podem ser escalonadas através do setor público ou privado, que ajudarão a todos a lidar com os desafios crescentes que temos na região nos anos vindouros, em muitos dos tópicos que a Jennifer estava descrevendo.
Acreditamos que é uma grande oportunidade para colaborar e trabalharmos juntos, desenvolver essas inovações que usam tecnologia e o poder dos mercados e conexões com diversos governos e parceiros para escalonar a saúde e as intervenções sociais para apoiar questões como, por exemplo, quanto que nós precisamos. Quanto que vamos usar para terapia, por exemplo, durante a pandemia, quanto que estamos usando as oportunidades criadas. E as oportunidades são incríveis também. E os aplicativos de saúde. E essa é uma área crescente que estamos trabalhando no IDB Lab. E nós temos publicações na área de saúde mental e empreendedorismo, é uma área que poucas pessoas falam. Mas algumas das mentes mais brilhantes, regionais e no mundo, estão sofrendo também com questões de saúde mental. Nós vamos falar sobre isso, compartilhar as experiências e trabalhar num ambiente que apoie essas pessoas, para que possam verdadeiramente ajudar com o problema que todos nós enfrentamos. Ah, nós temos, eu tenho aqui, por exemplo, o meu fone que está carregando agora, mas todos temos aqueles equipamentos que são utilizáveis, wearables, que podem nos ajudar a prevenir e fazer uma detecção precoce de muitas doenças. A forma que nós usamos os dados que os equipamentos utilizáveis nos dão são muito importantes. Nós temos, por exemplo, a questão das melhores práticas em termos de dados e inteligência artificial. São questões que queremos usar para as questões críticas. A inteligência artificial, algumas das inovações que nós temos dizem respeito à inteligência artificial. Há uma grande promessa, mas há também um grande risco de desenvolver inteligência artificial que não esteja de acordo com os padrões necessários para poder verdadeiramente apoiar e proteger a população mais vulnerável na região. Esse é o trabalho que nós queremos montar nos setores e queremos verdadeiramente desenvolver um ecossistema de atores que estejam prontos a lidar com as inovações e o setor público. Nós sabemos que o B2G, Business to Government, nem sempre é um modelo fácil de lidar, mas é muito necessário. Nós realmente precisamos ter esse apoio entre a colaboração do setor privado e o crescimento das soluções de saúde que possam verdadeiramente lidar com os desafios que a região tem. Apenas para trocar uma ideia, estamos trabalhando na área de uma startup de saúde mental apoiando o treinamento de cuidadores no México. Essa é uma grande iniciativa que está escalonando muito rapidamente e realmente queremos buscar outras oportunidades como essa. Outra é a Conserraria, na Guatemala. É um aplicativo que vai fazer e tratar de saúde mental online para imigrantes, por exemplo, que estão cruzando para o México. Então, nós temos muito orgulho dessa iniciativa e vamos identificar novas oportunidades que podem realmente romper barreiras em termos de acesso à população. Muito obrigada a todos pela atenção e eu vou acompanhar todo esse webinário e as conclusões que se seguirão. Muito obrigada, César. A nossa primeira palestrante é Pedro Bernal, e ele vai falar em espanhol. Se vocês precisarem de interpretação, basta trocar agora. O Pedro Bernal é um economista de saúde do BID, e ele vai falar sobre as principais lições aprendidas e as principais mensagens da nossa publicação Time for an Upgrade. Por favor, Pedro, você tem a palavra. Gracias, Jenny. Muito obrigado, Jenny. Ante este panorama que nos acaba de plantear Esse panorama que y acaba de ser apresentado pela las preguntas Jenny que e nos pelo gustaría César, abordar a en pergunta que esta nós queremos presentación responder na minha es apresentação cómo las é intervenciones como que as digitales intervenções digitais vão ajudar a combater doenças como diabetes, doenças cardiovasculares e a depressão na região da América Latina e do Caribe. Como a Jenny dizia, essa apresentação faz parte de uma publicação recente, junto com o apoio do BID. Para aqueles que estão interessados, aqui nós temos o link e o QR Code para baixar essa publicação. Como que vamos ajudar a saúde digital? Como a saúde digital pode lidar com isso? Bom, podemos fazer de diferentes maneiras. Eu vou falar de 4 desafios e 4 intervenções digitais que podem ajudar.
Uma questão importante é, por exemplo, é a detecção precoce de, por exemplo, diabetes e pressão arterial alta. E nós temos, por exemplo, intervenções digitais em que pessoas não médicas podem calcular, por exemplo, um risco mais alto glicêmico ou de pressão arterial alta. Também nós temos os desafios na área de recursos humanos. Isso é comum em quase todos os sistemas de saúde da nossa região. E as intervenções digitais permitem que esses recursos humanos possam ser mais eficientes e através da delegação digital de tarefas. Nós vamos dar exemplos disso em breve. Outra questão importante é a redução dos fatores de risco, como, por exemplo, sobrepeso, obesidade, atividades físicas, e há certos aplicativos que podem permitir à pessoa ter um autocuidado e uma autogestão desses cuidados. E por último, essas doenças não transmissíveis ou não comunicáveis exigem uma equipe que esteja bem coordenada para lidar com os resultados de saúde. Temos intervenções digitais, como, por exemplo, o histórico do paciente eletrônico, que ajuda na coordenação e troca de informação. Nessa apresentação, nós vamos falar da parte básica de saúde digital, nas questões de infraestrutura. Nós temos aqui os aplicativos de serviços digitais e sobre os quais estamos falando nessa apresentação. Quando começamos esse trabalho, a primeira coisa que nós entendemos é que havia uma variedade de serviços e aplicativos digitais. Em 2019, apenas como exemplo, havia mais de 10.000 aplicativos de saúde mental. E nesse mar de aplicativos, a pergunta é: qual desses aplicativos são verdadeiramente eficazes e quais podem verdadeiramente nos ajudar a lidar com esses desafios na nossa região? O que nós fizemos na nossa publicação é muito simples, na verdade. Nós fizemos uma revisão literária e nós buscamos entender quais são as intervenções que os aplicativos digitais têm realmente resultados comprovados. Por exemplo, se conseguem, por exemplo, reduzir o índice glicêmico em pacientes diabéticos ou sintomas de depressão em pacientes que apresentam esse tipo de doença. E então nós nos baseamos basicamente numa revisão sistemática da literatura, da bibliografia e também uma meta-análise. Nessa revisão, nós identificamos duas intervenções que são absolutamente essenciais. Uma para a saúde mental e outra para diabetes. Fizemos uma análise de custo-benefício no contexto de 4 países da América Latina e do Caribe. Vamos usar aqui agora o primeiro exemplo, que são as intervenções digitais para tratar a depressão. Aqui, como a Jenny mencionou, o principal desafio é que apenas uma terça parte dos casos de depressão recebem algum tipo de tratamento na região. E, bom, isso porque há muitas formas. Há muitas razões, na verdade. Por exemplo, recursos humanos limitados para tratar de saúde mental e, por outro lado, apenas 2% dos orçamentos nacionais são destinados à saúde mental, e boa parte disso está em hospitais psiquiátricos. Em terceiro lugar, na nossa sociedade, ainda há um estigma em relação à saúde mental, fazendo com que as pessoas não busquem ajuda para essas áreas. E também, durante a pandemia, a prevalência dessas doenças, como, por exemplo, a depressão, estima-se que aumentou em cerca de 30%. Portanto, o desafio tornou-se ainda maior. Quais são as intervenções que nós temos em termos de saúde mental que podem ser eficazes? Aqui eu vou dar um exemplo. Um seria a teleterapia, e também a terapia cognitiva condutal. Essa é uma teleterapia, aquela que acontece através de videoconferência ou por telefone, e é tão eficaz quanto a terapia presencial. E para as condições de saúde mental, incluindo aí a depressão. São resultados importantes, porque vai, por exemplo, reduzir desafios como distância, e estigma. E há outras modalidades digitais de terapias cognitivas que também podem ser tão eficazes quanto as presenciais. E, para além disso, vão melhorar a produtividade dos trabalhadores de saúde. Bom, a terapia cognitivo conductual é um tipo de terapia que tem uma grande base de evidência e se baseia especialmente no desenvolvimento de habilidades para que as pessoas possam ter uma vida mais produtiva, uma mudança de comportamento. Ela é limitada no tempo, pode levar até 11 semanas e é um tratamento de primeira linha e que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Nós temos diferentes modalidades desse tipo de terapia cognitiva
E todas as modalidades buscam desenvolver essas habilidades para aumentar a Pero ¿qué produtividade dos haría un pacientes. un O que terapeuta muda en é o una papel do presencial terapeuta. Por telefónica, un exemplo, terapeuta que presencial, priorizaría si o el tratamiento terapeuta será vai adecuado determinar para esa se o persona? paciente é Y adequado segundo, para se aquele descarta paciente. y E asignar segundo, tareas vamos para este educar e criar, terapeuta. designar Mientras tarefas que en la guía para o telefónica paciente. el terapeuta E individual durante, num estaría atendimento pela resolviendo internet, o todas las terapeuta vai interacciones. conseguir De aquí la determinar se aquele informatización de tratamento los é tratamientos adequado e interactiva toda a parte se hace de educacional esta manera vai ser digital a feita través de Internet. através, ¿Qué de ventajas forma tiene digital, esto? através da Bueno, de internet. manera presencial, un De terapeuta maneira para presencial, um completar el terapeuta, para tratamiento fazer um curso tiene que completo dedicar do al menos tratamento, vai ter 6 que horas, dedicar cerca de mientras que 6 la guía horas por internet e, tiene un ao tiempo fazê-lo pela reducido, internet, que es apenas una 2 ventaja muy horas, importante. o que é, sem dúvida, um aumento Una diferencia bastante grande da importante entre produtividade. los tipos Uma de diferença modalidades importante entre os de dois terapia tipos de modalidade de cognitiva es que en terapia la presencial, el cognitiva 85% de é los que pacientes na presencial, inician el tratamiento 85% dos pacientes que começam con terminam, terminam, significativa ou adherencia, seja, uma aderência mientras que la guía maior, por internet enquanto que aumenta aquela este pela internet é um pouco menor, porcentaje de efectividad. 65% dos pacientes conseguem terminar o tratamento. Para el análisis costo-beneficio que les Para uma comentaba, análise de custo-benefício, nos como eu enfocamos en comentei, un escenario. nós focamos ¿Qué em um pasaría cenário. si el O que 2% de los aconteceria se psicólogos de un 2% país dos psicólogos de um trataran la país depresión tratassem da utilizando este depressão mismo usando os métodos de tratamiento TCC? conductual? Aquí vamos a partir con el Vamos ejemplo de aqui Perú. então dar o exemplo do 2% de los Peru. terapeutas 2% tratados dos tenían cierta terapeutas, aversión a los seriam psicodélicos 70 y terapeutas estos no Peru, 70 e terapeutas esses de manera 70, de presencial o forma videoconferencia presencial, podrían tratar durante um a ano, poderiam 13.000 tratar personas. de En 13.000 contraste, pessoas. si 100 Comparando, se terapeutas nós querían tratar solo conseguíssemos 10 fazer a podrían terapia tratar a pela 30.000 internet, eles poderiam es decir, atender más del doble 30.000 de lo pessoas, ou presencial. seja, mais do que o Y dobro do esto que a aún terapia considerando presencial. que tiene Isso menos considerando pero que como es tem uma un menor grupo pequeño, aderência, mas pues como o tempo é podrán ser menor muchísimo dedicado a más cada paciente, você vai ter efectivos mais los pessoas resultados. sendo tratadas nessa terapia. ¿Cómo se ve nuestro ejercicio Agora, como podemos ver nesse de exercício que costo-beneficio? fizemos de Para custo-benefício? la terapia Bom, presencial para a terapia encontramos una presencial, relación nós beneficio temos uma relação de costo-beneficio de custo-benefício de 5 para 1, 5 ou a 5 seja, veces os mayor benefícios são 5 vezes costo-beneficio maiores do que os y un valor custos, recientemente e num reconocido valor de de más de 15 60 milhões de millones de dólares dólares. com esse En la cenário. terapia telefónica, Na la terapia relación via beneficio-costo mejora un telefone, poco, pero sobre todo o porque se ahorran benefício melhora um pouquinho, porque tiempo de você vai transporte de los economizar o tempo de pacientes a transporte, los consultorios dos del terapeuta. pacientes até o Y consultório do la guía por terapeuta. internet E tiene aquela una feita pela relación internet, nós temos uma relação, um costo-beneficio custo-benefício de bastante 15 tentadora, para muy 1 e um beneficiosa. valor em 39 ¿Qué milhões de aprendemos de este dólares. ejemplo? Agora, o que que nós tiramos Primero, então que desse todas estas exemplo? alternativas de Primeiro, que todas costo-beneficio essas conductual alternativas aportan un de valor a la terapia sociedad cognitiva que su conduzida vai modelo trazer um valor no maior para a sociedade. É únicamente tiene que importante decidir que dar no- terapia solo de una os manera modelos de saúde não precisam seguir apenas um modelo ou outro. Diferentes Por ejemplo, modalidades la podem terapia servir para diferentes telefónica puede servir a propósitos. personas Pode ser que telefônica, na área, la por terapia exemplo, onde não tem acesso presencial pela puede internet, ou ser para presencial, pacientes que para tienen aqueles casos más pacientes que severos de têm, depresión. talvez, casos mais severos, Y lo maior más importante facilidade. que este tipo de E outro terapia ponto está importante é que esse tipo de terapia principalmente está probada, principalmente desarrollada comprovada e en desenvolvida no concreto contexto en dos países países de relativamente alta renda. E para desarrollados fazer isso na como América Brasil. Latina, você precisaria Ahora, de nuestro novas segundo regulamentações. ejemplo No son nosso segundo intervenciones exemplo, digitales são para intervenções diabetes y digitais para enfermedades diabetes e cardiovasculares. doenças cardiovasculares. Aquí en la literatura encontramos Na evidencia bibliografia, nós que vemos se uma vinculan evidência la de detección intervenções que ajudam a a estos detecção dessas tumores doenças de e manera também a prevenção e o relativamente gerenciamento das rápida. Por doenças. ejemplo, pues E el eu vou gobierno falar, española en la não vou aplicación falar de de cada um Genoma deles por uma Digital questão de tempo, mas na vuelve a nossa presentar un publicação vocês terão ejemplo detalhes. Mas eu vou dar de una apenas um intervención exemplo para de uma prevenir la intervenção aparición de para diabetes en prevenir o pacientes surgimento de diabetes em diagnosticados como pacientes que prediabéticos. são identificados como pré-diabéticos. Para prevenir el desarrollo de Para diabetes en prevenir estos o desenvolvimento pacientes, lo que se da tiene que hacer diabetes nesses son dos pacientes, o que é cosas. necessário fazer são duas Aumentar la coisas, na actividad verdade: y aumentar a disminuir los atividade niveles de física glucosa. e Se reduzir o dice peso fácil, desses pero ustedes pacientes. saben, esto es Parece muy fácil, não? difícil de Mas lograr. sabemos que isso é muito difícil de Existen ser algunas atingido. intervenciones Algumas que se diseñaron de intervenções e manera algumas ferramentas que são presencial y que desenhadas pintan para unos um gráficos atendimento de efectividad. presencial e que mostram uma efetividade. Básicamente, Nessas esto significa intervenções, educar, as pessoas de entrenar, atendimento de motivar, saúde vão educar, recomendar y dar treinar, seguimiento motivar, a fazer uma pacientes que hagan retroalimentação dieta, e actividad falar sobre física questões de y dieta, cambio de atividade conducta física e também uma psicológica. mudança Y comportamental. usualmente en la intervención llega Normalmente, acá nesse el tipo personal de de salud para intervenção retroalimentarlo, pero para tiene o pessoal de un saúde, muy
tem resultados muito importantes, como a redução de surgimento de diabetes em cerca de El tema es que 58%. esta O problema implementación aqui é que essa puede questão causar exige costos muita dedicação adicionalmente das al pessoas de costo atendimento de como saúde alcanzar e sus também custa muito objetivos para o que sistema de tienen bastantes saúde, que limitaciones. tem nossos Entonces, sistemas se que han já têm desarrollado estas bastante estrategias que tratan limitações. de reducir el tiempo para Assim, poder foram realizar desenvolvidas una enfermedad alternativas hospitalaria. para Encontramos usar más talvez mais ferramentas intervenciones de digitais, terapeutas encontramos intervenções que, através de mensagem de texto, aproximadamente en permitem 10 que o 15 terapeuta, minutos simplesmente em 10, 15 minutos, consiga esté atender os utilizando pacientes, estos consegue inscrevê-los no programación programa e as mensagens de para que el texto paciente são disminuya la enviadas evolución para efectos motivar o paciente e tem efeitos de de la redução de enfermedad. surgimento Y de entre medio hay diferentes casos mais intervenciones graves entre de 5% e manera tecnológica 15%, e con combinam também o papel do dispositivos terapeuta digitales. com Nosotros as hemos ferramentas digitais de diversas formas. Vou falar rapidamente agora sobre o que ¿Cómo aconteceria sería si la intervención de estos mensajes de texto se a intervenção das fuera mensagens de texto fossem oferecidas a pacientes pré-diabéticos que específicamente já são diseñadas? detectados pelos sistemas de En este saúde. caso tenemos para El Salvador Aqui neste exemplo é de El Salvador e vemos y caso también uma de clara otros relação entre custo-benefício, países muito con favorável, esta inclusive introducción. em diferentes contextos de adoção. ¿Qué aprendemos de este ejemplo? O Bueno, que nós aprendemos aprendemos com este fundamentalmente exemplo? Temos as mensagens personalizadas que podem ser eficazes la para tratar tecnología. doenças como Segundo, y pré-diabetes. esto es muy importante, aunque Segundo, isso é muito importante, a tecnologia nos permite atingir um grande número de pessoas, escalar, o conteúdo pode ser desenvolvido e compartilhado. Isso é chave. A qualidade do estas conteúdo intervenciones também é chave. Estas tienen intervenções para redução de muchas risco semejanzas con otras têm muitas doenças semelhanças com outras y doenças también para quizás não otros contextos. transmissíveis. Pode ser aproveitada, portanto, para outros Y tipos de para doenças. finalizar la E para presentación, concluir a apresentação, solo algunas conclusiones. Primero, las apenas aplicaciones algumas digitales conclusões. pueden ayudar As a aplicações abordar estas digitais doenças podem de manera ajudar a preventiva abordar en as diversos doenças não países. transmissíveis e a saúde Segundo, hay mental muchas em ganancias diversos socialmente países. en dar Existem esta também muitos ganhos com a delegação herramienta digital de tarefas para o es pessoal de necesario todavía hacer saúde. bastante Ainda é investigación preciso en fazer América muita Latina pesquisa para a América para estas Latina, para intervenciones realmente y algo muy adaptar e importante, aprovar no essas hay una intervenções. E muito fácil importante, não existe uma bala de solución para prata, el sistema de salud de uma abordar solução simples. O las sistema de diferentes saúde realmente facetas que deve las soluciones digitales abordar as pueden diversas facetas desse problema, porém as soluções digitais Muchas de gracias. fato poderão ajudar nisto. Obrigado. Thank you so much, Pedro. Um, Muito obrigado, Pedro. this presentation provides us with a lot of things to think Realmente about in addition são to aqui diabetes, muitas mental health. We're coisas que você really excited compartilhou para nós to pensarmos e offer certamente a a saúde diagnostic digital será down the parte da line solução no about futuro what e we vamos need ouvir to um pouco implement some of mais these things in sobre practice. como é implementar So with algumas that, dessas coisas na four prática. É um excellent privilégio contar agora presentations com 4 apresentações addressing de alto all nível de nossa aspects região. Falaremos de on diversos tipos de intervenções preventable diseases and mental health. sobre Our first doenças não speaker transmissíveis is e saúde Victor mental. Juarez, Começaremos who com is Victor from Guatemala. Juárez, que vai falar em Victor is espanhol. from Guatemala, and for the past 3 years Teremos, has been então, working to close the nos missing últimos 3 anos, ele vem mental atuando na health Guatemala para interventions realmente and fechar essa treatments for lacuna Hispans. Victor, please tell us more. de atendimento para populações hispânicas. Vitor, tem a Adelante. palavra, por favor. Pode prosseguir. Buenos días a todos y todas. Bom dia a Gracias todos e Camila por todas. la introducción. Agradeço Soy a apresentação. Sou o Juan de Victor Guatemala. Juárez, Soy fundador de una empresa social fundador de uma empresa social aqui na Guatemala, y como chamado Tu mencionaba Consejeria, o teu consultório, o seu lo que terapeuta. mencionaba Pedro del E contexto en como términos de salud mental Pedro y en el já caso mencionou, específico falando de de saúde mental, e no caso específico da Guatemala, gostaria de Guatemala, compartilhar es alguns fundamental para dados existir que temos usado el poco acceso que hay para a los servicios de realmente salud mental. resistir ao pouco Según un acesso poco el que existe presupuesto por de parte salud da população para a actualmente en saúde la mental. O federación orçamento dedicado sigue para a saúde mental é siendo muito el baixo más e, infelizmente, a população quienes padecen mais de vulnerável é problemas quem mais externos a la realmente medicación, carece de algo que acesso à yo saúde mental. definitivamente A estoy de acuerdo. serviços de saúde mental, concordo com Hay tudo que o Pedro a raíz de la pandemia colocou. una gran proliferación de Com a aplicaciones pandemia, houve uma digitales grande sociales y proliferação son de soluções herramientas digitais que van para a saúde mental. específicas Porém, a dirigidas a personas maioria é vulnerables. orientada a pessoas com Uno de los recursos, ejemplos infelizmente. Um dos que exemplos usualmente usamos nosotras que nós es costumamos una, usar cuando es una é persona o que joven, acontece una quando é uma persona pessoa menopausadas o personas de la jovem, tercera edad que está
ou de terceira idade, idoso que vive em um lugar distante de centros urbanos e percebe que a saúde mental é uma prioridade para ela ou ele, ao buscar opções, ou são muito caras, ou muito distantes, ou enfrentam todas as barreiras mencionadas também pelo Pedro. É uma das grandes razões pelas quais nós existimos. A nossa missão, portanto, é permitir. Bom, começamos o nosso trabalho em outubro de 2019, visando dar acesso às populações que não têm estas oportunidades e visando oferecer apoio durante crise. Temos um chat próprio, usamos o WhatsApp e também trabalhamos muito com tecnologias que possam se adaptar à população em termos de horário, de acordo com suas necessidades, visando eliminar barreiras de custo tecnológicas, por isso usamos o WhatsApp. E então, graças ao apoio do BidLab, estamos também adotando o componente inteligência artificial neste chat para fornecer informações às pessoas, para elas realmente passarem a confiar nessa solução e criarem um vínculo com essa solução, que não necessariamente será uma interação pessoal, né, inicialmente com o profissional, porque isso também está ligado com a questão do estigma, da qual o Pedro também falou. Aqui mostra um pouco de nossa solução a todos, sem uma aplicação baseada na internet, mas nós percebemos entre essa população que é muito difícil para as pessoas baixarem um app, uma aplicação. O telefone carece de memória, eles não têm a banda larga o suficiente para baixar o aplicativo. Temos, portanto, um chat baseado na web, na internet. E usamos o WhatsApp para as interações e também vamos adaptando outras soluções, como chamadas por telefone, em idiomas maia, e Kichém, no caso da Guatemala, principalmente, deve ser um serviço rápido e também adotamos a inteligência artificial que virá para nos ajudar muito para construir confiança. Nós estamos alcançando um número crescente de pessoas nestes últimos anos. A maioria das usuárias são mulheres e, assim, uma de nossas principais audiências são mulheres sobrevivências de violência, entre nosso público-alvo. Entre 78% e 100% das pessoas são pessoas, bom, que retornaram, a maioria homens, e o grande desafio é que o estigma entre os homens é um pouco maior. Nós também vimos que 86%, quase 90% dos usuários jamais tiveram acesso a um serviço de saúde mental antes. Isso mostra que estamos realmente cumprindo a nossa missão, a primeira experiência que essas pessoas têm com apoio psicológico. E temos um grande número de pessoas também sobreviventes de violência, um assunto permanente desde que começamos a trabalhar. Alguns dos aprendizados e os próximos passos. Aprendemos muito nesse processo. Foi um grande aprendizado para toda a nossa equipe. O estigma é uma das maiores barreiras de acesso à saúde mental. Eu acho que se aplica a toda a América Latina. Ao longo de nossa história da América Latina, os nossos países, bom, nos leva a confiar muito pouco nas pessoas, é um estigma muito grande, mas conseguimos sim divulgar o serviço e temos trabalhado com essa questão do estigma. Também há pouca informação, pelo menos na Guatemala, com relação à situação de saúde mental, e também graças ao projeto que temos com o BidLab, faremos o primeiro diagnóstico. Alguns ainda resistem, mas conseguiremos sim fortalecer e divulgar a todos e todas como estamos no momento em termos de saúde mental, usando também um pouco da informação que nós já coletamos. A questão de inteligência artificial será muito interessante também, como conseguiremos coletar informações e utilizar esses dados para ter um panorama do nosso estado atual e o que poderemos fazer. E o grande apoio, claro, que queremos oferecer essa visão. Queremos apoiar pessoas em mobilidade, pessoas que estão retornando, que são vulneráveis, não é? Possíveis imigrantes, e em parte o que me levou a trabalhar com tudo isso é que nós podemos curar muitas de nossas feridas como região, sociedade, e com isso novas oportunidades poderão surgir, se abrir. Então, esse é um brevíssimo resumo de nosso trabalho. Agradeço muito o apoio do BidLab e a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando com todos e estou à disposição para responder perguntas. Obrigado.
Muitíssimo obrigado, Vitor. Obrigada, Vitor. Muitíssimo obrigada pela apresentação. Passaremos agora para o setor público, São Paulo, Brasil. Ouviremos Marcelo Tacano agora, coordenador-geral do programa Advance, da Secretaria de Saúde de São Paulo. Por favor, Marcelo. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui falando diretamente de São Paulo e compartilhar nossa experiência. Nós chamamos de a principal revolução do sistema público de saúde. Apenas foi possível graças ao apoio da equipe do BID. Nós tivemos a oportunidade de entregar o eSaúde SP a São Paulo como repositório físico. Estamos usando este dispositivo, este repositório, para reconhecer que o repositório de saúde pública deve ser digitalizado para termos realmente um legado garantido em atendimento hospitalar e atendimento primário. Temos, portanto, o seguinte: primeiramente, temos aquilo que chamamos de maior data lake do Brasil e da América Latina. Além disso, quando tivermos tudo reunido, a sequência será compartilhar essa solução com a população. Depois teremos o portal, o app, Saúde SP, e poderemos entregar este projeto aos gestores de saúde e profissionais de saúde. Este repositório clínico já conta com quase 26 milhões de pessoas inscritas, registradas, com um total, um volume de dados bastante expressivo. Não apenas permite a integração de grandes volumes de dados clínicos, como também fazer o segmento dos dados dos pacientes e oferece conveniência aos usuários. Nosso aplicativo é já reconhecido positivamente com uma classificação muito boa nas lojas digitais, com já quase 4.000 usuários registrados e mais de 17 milhões de acessos à nossa plataforma. Este é o piloto que foi registrado e temos também, contamos com a Lívia, que é a nossa assistente virtual de saúde digital da família. E temos também as nossas iniciativas relacionadas com o tratamento de doenças não transmissíveis. Temos o PAMG, o Programa de Automonitoramento Glicêmico, chegamos a 130 mil pessoas com este programa, sempre de forma integrada com o eSaúde SP. A integração e automação nos fornecem as informações que serão a base de nossas ações futuras no programa. E, no caso das DNTs, temos a oportunidade de fazer o segmento das pessoas e também monitorar como o tratamento para esta condição, para o diabetes, vem acontecendo no dia a dia. E temos este programa já implementado em São Paulo. E, além disso, temos o material em português com o eSaúde SP. Nós podemos reunir todas as informações compartilhadas em um repositório com dados sobre o processo, a conduta terapêutica e o desfecho.
temos este novo modelo de nossa estratégia de saúde digital da família. Nosso objetivo é conectar as pessoas e permitir que as pessoas também utilizem essa estratégia digital. Assim poderemos conhecer melhor cada indivíduo, poderemos realizar uma avaliação de risco, oferecer também a oportunidade de que participem de estudos clínicos de forma otimizada e digitalizada. Poderemos fazer o segmento e fazer prognósticos e apresentar dados digitais. Até o momento, já atingimos 180 milhões de pessoas. Compararmos o modelo padrão com este novo modelo, observamos uma adesão 16% maior por parte dos pacientes. E, além disso, temos a oportunidade de engajar mais pessoas, atrair mais pessoas e, além disso, estaremos disponíveis 24 por 7. Temos a estratégia de utilizar o WhatsApp para facilitar a comunicação. Podemos interagir diretamente com os pacientes, poderemos também compartilhar materiais educativos e usar a telemedicina para consultas, teleconsultas ou consultas presenciais, e temos também atendimento de emergência. Além disso, no segmento, observamos que há uma maior adesão, vem crescendo, podemos monitorar todos os pacientes com risco de diabetes e temos a oportunidade também de usar nossos dados clínicos e monitorar todos os exames glicêmicos coletados na cidade de São Paulo. E esta foi uma lição que nós aprendemos. Em primeiro lugar, veremos apenas a imagem do resultado e, com base nestes resultados, podemos prever onde estão localizadas as pessoas com maior risco de desenvolver diabetes e, assim, implementar campanhas de prevenção e estratégias de prevenção. Temos também a possibilidade de fornecer atendimento digital, algo que não era possível no passado. Obrigado. Obrigada, Marcelo, por esta ótima apresentação. Muitas inovações no setor público, que interessante. Agora ouviremos a especialista líder em proteção social e saúde do BID. Ele apresentará uma experiência junto ao governo do Uruguai. Por favor. Olá a todos, eu sou Mário Sanches, sou especialista de saúde baseado na Argentina. É um grande prazer compartilhar com vocês a experiência do projeto que nós temos no Uruguai, que, na minha opinião, ajuda a visualizar muito bem como que as intervenções digitais têm o potencial de transformar os serviços de saúde, tornando-os mais proativos e personalizados. Permitam-me, então, compartilhar aqui minha tela. Como sabem, o câncer, o câncer cervical, perdão, é um dos mais prevalentes. No Uruguai, a cada 3 dias, uma mulher morre de câncer cervical. E é muito frustrante saber que nós temos uma evidência muito alta que essas mortes poderiam ter sido evitadas se essas mulheres tivessem feito o Papa Nicolau, no caso do Uruguai, é o
teste mais presente. E a pergunta é: por que que então, se esse teste é tão importante, por que que apenas 57% das mulheres no Uruguai conseguem realizar isso de forma premente? 50% apenas focadas nas usuárias do serviço de saúde público do Uruguai. Nós, por o Uruguai ser um país pequeno, com uma alta densidade territorial dos seus serviços de centro de saúde, não parece que esse problema de acesso físico a um centro de saúde seja uma barreira para a realização do exame de Papa Nicolau. Então, a pergunta é por que que apenas 57% das mulheres fazem esse exame? A possibilidade é que seja um problema de falta de informação. O que acontece é que as mulheres não conhecem os benefícios, os testes e os benefícios de fazer os testes. E também uma questão de custo. As mulheres pensam que têm que tirar do próprio bolso os recursos para realizar esses exames. E, às vezes, também um custo, sem dúvida, parece ser uma barreira para o acesso eficiente a esses serviços. Mas não, parece que essas razões não se comprovam. Nós fizemos um estudo quantitativo com uma amostra representativa de usuárias de Montevidéu, que é a capital do Uruguai, usuários do serviço público, e vimos que 80% dessas mulheres sabem que deveriam realizar o exame de Papa Nicolau regularmente. 98% estão familiarizados com o PAP. 73% sabem que não haveria um gasto do próprio bolso. ah, ou seja, no Uruguai, ninguém precisa fazer um pagamento adicional. E que 92% sabem que podem agendar para realizar o Papa Nicolau. Portanto, não é uma questão de informação, não é uma questão de custo, portanto, a resposta não parece ser tão simples. Então, isso nos indicou que quem é o nosso paciente, para que possamos entender o processo. E existem, é claro, então, gargalos comportamentais e que nós temos que lidar para não agir de forma irracional. Não vamos ficar adiando esses exames que são tão importantes para depois. A segunda questão é que, se nós observarmos a qualidade pelo lado das usuárias, do serviço de saúde, vamos ver que boa parte das mulheres na América Latina, especialmente aquelas nas populações que são atendidas pelo sistema de saúde público, foi feito um estudo em que é necessário investir muito mais tempo do que é necessário. Por exemplo, as mulheres que usam o serviço de saúde pública no Uruguai, elas têm que ir a um centro de saúde, solicitar, fazer, agendar no dia e na hora que há disponibilidade, e não quando convém à mulher. E aí sim, elas têm que então poder marcar e realizar o seu exame. Elas não precisam ir uma vez, têm que ir duas vezes ao centro de saúde. Com essa informação em mãos, nós fizemos um estudo para ver quais seriam as alternativas. No primeiro estudo, nós mandamos mensagens de texto às usuárias falando dos benefícios desse exame, por que que era importante fazer o Papa Nicolau e quais são as possibilidades de prevenir o câncer de colo de útero. Em segundo lugar, nós criamos dentro do nosso projeto, nós criamos uma agenda digital, um calendário digital, que funciona com a interface do sistema de turnos do sistema de saúde público do Uruguai, e ali tem um link que basta a usuária clicar em cima e aparece então rapidamente aquele calendário e você pode então escolher e você pode ver quais são aqueles que são disponíveis e automaticamente ela consegue então agendar. A terceira alternativa, nós buscamos ver uma mensagem que vai destacar o perigo, o risco de não fazer o PAP. E por último, essa mensagem de risco com agenda digital. Eu convido vocês a pensar se desejam ver uma intervenção desse tempo, se pode ser eficiente para as mulheres, ou se acreditam que qual dessas intervenções funciona melhor e qual não funciona. Enquanto vocês pensem nisso, eu vou contar algumas coisas sobre o Uruguai e quais são as características nesse estudo que nós implementamos, pelo menos por enquanto, na América Latina e no Caribe e outros países em desenvolvimento. Talvez possamos ter
convidar os outros países a ver a necessidade realmente de fazer essa transformação digital junto aos pacientes usuários do serviço. A primeira característica é que quase todas as mulheres de Montevidéu que usam o sistema público de saúde têm um histórico clínico aberto. E aí elas podem ver qual foi a última vez que usaram o sistema ou que fizeram o exame de Papa Nicolau. E a segunda característica é que pode-se atualizar 80% dos usuários. Tudo isso é possível porque o Uruguai é um dos países latino-americanos mais avançados na área de transformação digital no sistema de saúde. Nós já começamos o processo há muito tempo e já vem sendo sustentado há muitos anos. Voltando aqui às nossas respostas, nós criamos esse estudo em que selecionamos 46.700 usuárias da rede metropolitana da ACE, que é o sistema equivalente ao SUS brasileiro, ah, e fomos ver quais dessas usuárias fizeram o Papa Nicolau. Elas foram escolhidas de forma aleatória em 4 braços do tratamento e também um grupo de controle, que não recebeu qualquer tipo de resposta ou contato digital. Elas continuavam usando os métodos tradicionais para a promoção dos exames de Papa Nicolau, com campanhas publicitárias, por exemplo. O que nós fizemos foi, o que é importante destacar aqui para falar sobre a administração dos serviços, a mensagem foi enviada de forma personalizada, com o nome da usuária. E isso nos permite convidar essa mulher a participar do centro. Nós mandamos lembranças 3 vezes por semana para que elas possam vir ao centro e finalmente a usuária vai realizar ali a confirmação, seja presencial ou através da agenda digital, vai receber um lembrete por texto 24 horas antes da data marcada. Essa mensagem de lembrete, as pacientes demoram 4 meses, vão ser distribuídas ao longo de 4 meses para não criar nenhum tipo de congestionamento nos nossos laboratórios ou nos centros de atendimento. Bom, o que seria um bom resultado? O que seria para nós um resultado de sucesso? Normalmente, esses estudos que têm um custo muito baixo, como mencionarei mais adiante, se nós conseguirmos aumentar o indicador em 1 ou 2 pontos percentuais, isso seria um resultado de sucesso. Então, vamos ver aqui os resultados em relação ao conjunto de intervenções realizadas, ao conjunto de tratamentos que nós realizamos. Podemos ver aqui, por exemplo, do lado esquerdo, que no grupo de controle, durante os 4 meses de intervenção, 2,7% das usuárias realizou o exame de Papa Nicolau. E quase 6% das mulheres que receberam aquele convite, que receberam algum tipo de lembrete ou tratamento, fizeram, então, agendaram o seu exame. Nós viemos agora ver aqui o agregado. Todas as mulheres que podem ver aqui no gráfico da direita, 2% das usuárias que, durante esses 4 meses, foram até o sistema de saúde com um conjunto de tratamento e intervenções, ah, podemos ver aqui, vamos ver quais são as intervenções mais eficientes. Aqui talvez não seja tão simples de entender, mas vemos uma comparação aqui no grupo de controle, a intervenção comparado com o controle, aqui tinha maiores benefícios e com a parte da a próprio agendamento eletrônico, houve um efeito 3 vezes maior das mulheres que conseguiram agendar um exame, um pouco mesmo, menos em relação àqueles riscos que nós falamos anteriormente. As 2 intervenções que não incluíam apenas a mensagem de texto e a agenda eletrônica também tiveram um impacto importante de 1 ponto percentual aproximadamente, e uma de muita diferença entre as duas. Mas podemos ver que não é apenas uma questão de ativação dos pacientes, mas sim também a facilitação do acesso, melhorar a qualidade dos serviços de saúde, que foi muito importante para que essas mulheres se interessassem mais pelo uso do sistema. Do lado direito, nós vemos mais uma vez que nem todas as usuárias fizeram seu agendamento foram à consulta, mas nós temos essa tendência que vai triplicando
a mensagem juntando a mensagem do benefício com a agenda eletrônica, vai triplicar o número de mulheres que realizaram o exame de Papa Nicolau. E reduz bastante a diferença em relação à intervenção, ah, li ou seja, nós vemos que esse é o maior benefício. E isso nos surpreendeu, porque na bibliografia dos nossos países, com esse tipo de intervenção, era melhor, achava-se que era melhor apresentar o risco e não o benefício, mas no caso do Uruguai não é o caso. Parece que não, elas não preferem não saber dos riscos, preferem saber, não saber dos riscos, mas sim dos benefícios. Podemos ver que as mensagens de texto, foram também mais eficientes, funcionaram bem, mas muito menos do que se fossem acompanhadas de uma intervenção proativa dos funcionários de atendimento à saúde. Esses resultados, ou qualquer resultado como esse, é altamente eficiente em termos de custo. A única coisa que nós financiamos foi a questão do desenvolvimento de uma agenda digital, mas também não custou muitos recursos. E também as mensagens de texto. Ou seja, qualquer uma dessas alternativas certamente é eficiente em termos de custo, é econômica, e também a usar a mensagem positiva para a realização das nossas agendas. Com isso, eu vou me despedir. Eu agradeço a todos por ter nos ajudado a implementar esse projeto. Como eu falei no início dessa apresentação, isso vai poder, então, melhorar os serviços digitais e fazer tudo de uma forma mais proativa, personalizada. Muito obrigado a todos por me ouvir. Eu sinto muito não estar aqui junto a vocês, mas as perguntas serão referenciadas a mim. E eu agradeço também a publicação do estudo com o apoio também do BID. Muito obrigado. No, thanks so much to Muito Mario obrigada for ao that Mário presentation. por essa excelente apresentação. To close our section Para on encerrar a nossa experiences, sessão em relação às experiências, vamos agora voltar ao Brasil e vamos aqui ouvir a doutora Márcia Skazufka, que é pesquisadora no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, no Brasil, e ela vai falar sobre o programa Viva a Vida. Portanto, sem mais, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Márcia Skazufka. Can you see my screen? Yes. Yes. O que eu vou apresentar hoje, né, são os resultados de um estudo de uma intervenção psicossocial para adultos, para idosos com depressão na atenção primária no Brasil. Essa intervenção psicossocial é 100% digital e de autoajuda. Ok. O que nós sabemos sobre a depressão, né? Muito já foi falado hoje, a prevalência da depressão é muito alta entre os adultos. Nos estudos que nós temos realizados, nós temos encontrado mais ou menos 30% de prevalência de depressão. A depressão é associada a uma maior mortalidade, pior qualidade de vida, afeta o funcionamento das pessoas, tem um grande impacto nos cuidadores, na sociedade, é muito associada a outras comorbidades, né? E com tudo isso, ela representa um custo muito alto para o sistema de saúde. No Brasil, e acho que na grande parte dos países, né, de renda e média baixa, existe um gap, né, muito grande, uma falta de atendimento para depressão em todas as idades, não só para os idosos. Mais particularmente para os idosos, o sistema de saúde ele não está preparado para atender as demandas, né, do envelhecimento populacional que tem sido muito rápido. Além disso, né, a saúde mental ela não está bem integrada na atenção primária no Brasil e em outros países da América Latina, né? E a Organização Mundial de Saúde ela recomenda que o tratamento da depressão deve iniciar na atenção primária e ir subindo, escalonando até chegar no serviço especializado. Essa rede aqui, ela mostra, né, um estudo do Batista e colaboradores, um estudo recente realizado no Brasil,
sobre morbidades não transmissíveis, né, dessa rede de morbidades não transmissíveis, como se elas se interrelacionam, né. Esse estudo foi feito com idosos brasileiros. O resultado desse estudo é muito interessante, ele mostrou que a depressão é possivelmente a morbidade com maior impacto nessa rede de morbidades e de comorbidades não transmissíveis, e que que a depressão é o alvo mais efetivo para intervenções com idosos brasileiros que têm multimorbidades. Eu acho que isso demonstra, além de tudo que já foi falado, né, a importância de se desenvolver tratamentos custo-efetivos para a depressão. Bom, nós realizamos 2 estudos, eu e meu grupo de pesquisa. eh, Um estudo foi o PROACTIVE, o outro foi o Viva a Vida. São 2 clinical trials, né, ensaios clínicos com adultos, com idosos, só idosos, desculpa, com depressão. Os 2 estudos foram realizados em Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. É uma cidade relativamente rica, mas que tem uma parte da população muito pobre, como vocês podem ver aqui, né. Esses 2 estudos, o PROACTIVE da Vida, foram completamente desenhados e adaptados para funcionarem na atenção primária, no SUS, no Brasil, onde mais de 80% dos idosos são atendidos, são exclusivamente atendidos. Esses idosos não têm acesso a outros tipos de serviços de saúde. Pouco diferente do que se falou antes, né, nos nossos estudos nós temos encontrado que mais ou menos 16% dos idosos incluídos no estudo recebiam algum tratamento para depressão. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, porque as pessoas não sabem que têm depressão. Então, não é só tratar, a depressão precisa ser identificada. Então, talvez esse não seja um motivo porque em outros estudos se encontram taxas maiores de tratamento de depressão, apesar de também serem baixas, né. Bom, o PROACTIVE é uma intervenção psicossocial colaborativa, né. O estudo foi feito com 715 idosos, é um programa de 17 semanas, que foi totalmente desenhado para ser realizado na atenção primária, nas equipes de saúde da família, onde agentes comunitários de saúde foram treinados para realizar os atendimentos domiciliares. Esse estudo é colaborativo, não só agentes de saúde participam, mas também o resto da equipe, né, do Programa de Saúde da Família. E nesse nosso programa, né, no PROACTIVE, a ideia é que a pessoa comece a ser atendido pelos agentes comunitários de saúde treinados. Caso necessário, ela continua no programa e vai receber um atendimento na unidade de saúde pelo médico de família, e caso necessário, aí sim ela vai ser enviada para um atendimento especializado, vai ser referida para um atendimento especializado. Esse estudo ele não foi 100% digital, mas a gente teve o suporte de tecnologia. Nós usamos tablets, os agentes comunitários de saúde usaram tablets, que tinham muitos recursos usados durante o atendimento, inclusive vídeos mostrados para os idosos, né. Bom, o Viva a Vida foi um desenvolvimento a partir dessa intervenção psicossocial proactive, né. O Viva a Vida é uma intervenção psicossocial para idosos com depressão 100% digital, de autoajuda. É uma intervenção que não tem a participação de profissionais de saúde, e é uma intervenção que foi realizada através do envio de mensagens de WhatsApp. Eu achei muito interessante o pessoa anterior que falou do WhatsApp. A pessoa recebia mensagens, né, é um programa de 6 semanas, onde o grupo intervenção recebeu 48 mensagens de WhatsApp. Essas mensagens eram enviadas 4 dias por semana, uma de manhã e uma à tarde. São mensagens de áudio ou de imagem, mensagens curtas, e a mensagem também é enviada com o nome da pessoa que recebe. Isso personaliza muito o atendimento, eles gostam, né, eu acho que eu também gostaria. Bom, nós incluímos 603 idosos com depressão nesse estudo, e metade recebeu a intervenção, metade
foi ao grupo controle, né, que recebeu apenas uma mensagem. Uma outra coisa importante desse programa é que o programa enviou mensagens, mas as pessoas desde o início sabiam que nós não iríamos responder perguntas, eles podiam nos mandar mensagens, mas que nós não teríamos condições de receber, porque esse é um programa que é desenhado para atender muita gente, e seria impossível responder as mensagens. Também, desde o início do programa, eles receberam mensagens falando que, caso eles necessitassem de mais ajuda, eles procurassem um serviço de saúde para conversar sobre os problemas. Bom, como são essas mensagens, né? Dois atores, a Ana e o Léo, né? O nome dos que eles aparecem nas mensagens falando, eles abrem cada mensagem, falam alguma coisa, e leem cartas de adultos, né, de supostos adultos que participam desse programa. Essas mensagens, elas usam a técnica de contar história, e, e através de contar histórias, elas ensinam quais são os problemas, os sintomas da depressão, ensinam a técnica de ativação de comportamento e prevenção de recaída, que são técnicas que a gente sabe que são efetivas para o tratamento da depressão, mas que foram totalmente adaptadas para essa população, para a linguagem dessa população. A população alvo nossa é uma população muito pobre, que não sabe ler bem, que tem muitas dificuldades de leitura, de escrever, então, e a linguagem foi, por isso, mensagens de voz. E também, como foi falado previamente, nós não mandamos vídeos para essas pessoas, porque os celulares geralmente não aguentam, são celulares que não têm muita capacidade. Essa aqui é uma típica capinha de uma mensagem de imagem. Na manhã, a pessoa recebeu a outra mensagem que eu mostrei, essa mensagem, e à tarde ela recebeu essa mensagem que tenta falar o mais importante da mensagem, né? A mensagem da manhã. Nessa mensagem, por exemplo, é uma senhora que vai contar o que aconteceu com ela recentemente. Ela acordou muito estressada, se sentindo para baixo, e pensou com ela mesma: ah, é melhor eu sair da cama e fazer alguma coisa por mim mesma. Essa senhora, teoricamente, ela já estava participando do programa, né? Então ela levanta, vai regar o jardim e conta para os ouvintes, né? Você sabe que depois que eu comecei a regar o jardim, eu me senti melhor. E aí ela novamente dá duas mensagens motivacionais, que então ela realizou, né, ela percebeu que quando ela faz alguma coisa que ela gosta, que faz sentido para ela, isso ajuda a mudar o seu humor. Isso é tipicamente essa técnica de behavior activation, né, de ativação de comportamento. E finalmente a mensagem acaba: se isso funcionou para mim, você também pode tentar e provavelmente vai funcionar para você. Bom, que nós aprendemos com Viva a Vida? A coisa mais importante, no Brasil, eu acho que na maior parte dos nossos países, o atendimento de saúde mental geralmente não é baseado em evidência, né? A parte medicamentosa, sim, mas os atendimentos psicossociais, de psicoterapia, nós temos poucas coisas baseadas em evidência e muito menos aplicativos, como já foi mostrado, né? A intervenção Viva a Vida e o PROACT, que eu mostrei anteriormente, eles foram efetivos, são ensaios clínicos pragmáticos, realizados com os recursos existentes na atenção primária, né? No Viva a Vida, nós avaliamos a recuperação da depressão aos 3 meses, quer dizer, 3 meses depois que a pessoa foi incluída no estudo, e nós encontramos que 42,4% das pessoas do grupo intervenção não tinham mais depressão aos 3 meses, enquanto 32,2% do grupo controle não tinham mais depressão. Parece que esses números são muito parecidos, mas se nós pensarmos que essa é uma intervenção de baixo custo, simples e que pode ser escalonada para um número enorme de pessoas,
essa diferença é muito importante, né. Então o que que nós principalmente o que nós aprendemos aqui que o vi que a intervenção psicossocial digital, ela é efetiva e sustentável. Em relação ao engajamento, que é um problema muito grande com intervenções digitais, nossa intervenção, nós avaliamos isso, né, 76% dos idosos abriram pelo menos 36 das 48 mensagens enviadas pelo WhatsApp. E o que que é interessante é que nós temos essa medida para as 6 semanas, semana a semana. E esse número, 76%, não varia ao longo das 6 semanas do programa, o que é muito difícil de se obter, porque, em geral, as intervenções começam com um bom engajamento e vão diminuindo muito, né. 68% dos idosos gostaram do programa e quase todos recomendaram acham que esse programa podia ser recomendado para outras pessoas. Nós aprendemos que o Viva a Vida é factível, é aceitável e é sustentável. Bom, quais são os próximos passos, né? Nós gostaríamos de integrar esses 2 programas, o Viva a Vida e o Proactive, num programa baseado em evidência, de cuidados em etapas, onde quem precisa mais recebe mais. A ideia é que o Viva a Vida seria o primeiro degrau desse atendimento em etapas, né? Ele poderia ser enviado para um número enorme de pessoas. Quem não melhora só com o Viva a Vida poderia começar a receber os atendimentos domiciliares, e assim por diante, né. Realmente é um programa totalmente integrado, que é um programazinho em etapas que chegaria inclusive aos atendimentos especializados. Só para dar uma ideia para vocês, Guarulhos, eu falei que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Em Guarulhos, é difícil contratar psiquiatras, ela é grudada em São Paulo, de um lado da rua é São Paulo, do outro lado da rua é Guarulhos. Às vezes eles têm um ou 2 psiquiatras trabalhando na rede pública, para vocês entenderem que nós precisamos de programas efetivos e com mudanças de tarefas, muitas pessoas não especialistas trabalhando nesses programas. E finalmente, uma próxima etapa seria com o suporte do governo e talvez do BID, realmente escalonar esse programa para várias partes do Brasil, com um tipo de adaptação que for necessária. Bom, eu queria agradecer a atenção de vocês, o convite do BID, né, e falar que esse tipo de estudos não é possível, não é de um pesquisador, é de um grupo de pesquisa, e com o apoio de agências de fomento e particularmente aqui com um suporte imenso da Secretaria de Saúde de Guarulhos. Muito obrigada. Thank you so much, Marcia. So this Muito obrigada, Márcia. Com isto, concludes chegamos ao final das apresentações deste webinário e é um prazer agora também apresentar a doutora Silvina Luciani, da Parro, que irá moderar a sessão de perguntas e respostas. A Parro, claro, a OPAS é um forte aliado também do BID, diversos projetos, e a Silvana, portanto, vai fazer as conclusões aqui de tudo que nós ouvimos. Muito obrigada, Silvana. Eu que agradeço, Jennifer, agradeço a você e a todos os colegas do BID por esta oportunidade de nos reunirmos e por também nos mostrar a importância de acelerarmos as intervenções digitais para melhorar as intervenções, o tratamento das doenças não transmissíveis. Agradeço a todos os expositores também por suas apresentações tão estimulantes, tão inovadoras, por tudo que compartilharam conosco. A Jennifer me pediu agora para compartilhar algumas reflexões também, e principais lições aprendidas de tudo que ouvimos hoje. Eu gostaria, primeiramente, de reconhecer esta importante parceria que existe entre a OPAS e também
o Banco Interamericano de Desenvolvimento na área de saúde digital. Já estamos celebrando 6 anos de colaboração conjunta, trabalhando junto a autoridades governamentais em diversos setores para fortalecer essa transformação digital do setor de saúde. A colaboração entre a OMPAS e o BID nos permitiu também avançar com planos de ação, a fortalecer o sistema de saúde, a criar o mapa de rota para o setor de saúde e novas políticas que adotam inteligência artificial na saúde pública. E é muito importante para que possamos mudar as políticas e práticas no que for necessário e impulsionar as mudanças no setor de saúde com a digitalização. A colaboração entre os diversos países para atualizar a infraestrutura, políticas governamentais, acesso à telemedicina, prontuários eletrônicos, e este webinar é mais um exemplo desta importante colaboração entre as duas agências. Bom, algumas coisas que nós aprendemos aqui com este painel de hoje, as experiências de diversos países, Brasil, Guatemala, Uruguai, são países diferentes, com seus contextos particulares, sistemas de saúde, populações diferentes, mas as experiências mostram essa possibilidade de aproveitarmos o poder da tecnologia para transformar a maneira como os sistemas de saúde funcionam, como eles podem atingir mais pessoas com mais foco, mais orientados no paciente, com maior custo-benefício e demonstra também que os investimentos em saúde digital por parte de governo, setor público-privado e academia também serão a solução para encontrarmos soluções para essa carga de ADNT. Temos também como mensagem principal de todas as apresentações é que a saúde digital pode aumentar, melhorar a comunicação entre os provedores de saúde e clientes para melhorar a qualidade do atendimento e para que as pessoas que necessitam de atendimento contínuo, que padecem de depressão, condições de saúde mental, hipertensão, diabetes, que requerem monitoramento contínuo, tenham realmente esse acesso. Aumenta também o acesso, a cobertura, como ouvimos nas diversas apresentações, um número crescente de pessoas que poderão ser atingidas e beneficiar das tecnologias digitais e assim ter acesso aos serviços de saúde, à consulta, sobretudo em áreas rurais, remotas, onde o acesso à saúde pode ser mais limitado. Também ouvimos exemplos excelentes, muito interessantes dos 3 países e conhecemos também exemplos muito parecidos em outras regiões da América Latina e Caribe, experiências no México, por exemplo, eles usam o telemóvel para tratar diabetes, controlar o diabetes. Na Costa Rica também, por exemplo, o governo vem realizando uma transformação muito importante do sistema de saúde para levar os serviços de saúde a mais pessoas. Sim, existem muitos exemplos na região. E a saúde digital não é algo novo. Existe há 20 anos aproximadamente, acreditem ou não, desde que a Assembleia Mundial de Saúde adotou a Estratégia Global de E-Saúde em 2005. E depois houve uma renovação em 2017 com uma nova Estratégia Global da mHealth, promovendo também o maior uso mais abrangente das tecnologias de comunicação para tratar dessas necessidades. O mundo mudou muito desde que essas coisas aconteceram. Sabemos que a pandemia, a Covid, também impulsionou fortemente as soluções digitais, principalmente para garantir a continuidade dos serviços de saúde quando houve tantos problemas de acesso aos sistemas de saúde, com o distanciamento social também obrigatório, e as soluções digitais para PNTs e outras doenças realmente explodiram. Houve uma forte expansão e na comunidade de DNTs estamos realmente adotando fortemente as soluções digitais, como a Jennifer mencionou na abertura, as DNTs são muito subdiagnosticadas, subtratadas e precisamos sim ter foco nisso para assegurar bons tratamentos adequados, desfechos adequados e controlar a crise de saúde nesta área.
Essas ferramentas digitais realmente têm um papel muito importante nisso. Queremos reduzir as lacunas de acesso, melhorar a qualidade de atendimento, de serviço, e ouvimos excelentes exemplos para expandir o acesso e criar um modelo de atendimento mais orientado nos pacientes. Mensagens finais, digamos agora, das apresentações dos países. Vou começar pela primeira mensagem. Creio que todos concordamos que as soluções digitais de saúde oferecem enormes benefícios para todos. As pessoas que padecem de problemas de saúde mental e DNTs, as pessoas que são afetadas indiretamente, o mais importante também os governos e os gastos em saúde, redução de custos, e as pessoas com DNTs também terão realmente maior autonomia, acesso ao autocuidado, terão acesso a dados, informações, mensagens de texto usando apps, a conveniência da telesaúde como alternativa às consultas presenciais em uma clínica, e os provedores também, claro, terão acesso à comunicação, poderão atender as pessoas com maior eficiência. E no caso do setor público, o que vimos em todos os exemplos é que poderão ter realmente mais um modelo de acesso universal de saúde para as suas populações. E, claro, redução de custos, porque soluções digitais realmente têm um custo-benefício importante. A segunda mensagem está relacionada com este ano, 2024, um momento crítico para avançarmos na implementação de tecnologias digitais para DNTs, pois muitos países vêm investindo fortemente em fortalecer o seu sistema de saúde, nessa recuperação da pandemia, do coronavírus, Covid-19, vimos avanços de tecnologia, uma proliferação de aplicativos, vimos na apresentação 100 aplicativos disponíveis, entre os quais escolher para escolher um serviço de atendimento de saúde mental, muitas parcerias público-privadas, que já existem, muitas ainda poderão ser firmadas, visando realmente promover essas oportunidades e escalar as soluções de saúde digital para DNTs, e o tratamento contínuo também, a prevenção, contar com tecnologias disponíveis para que as pessoas possam avaliar seus próprios riscos, e se podem estar em risco de ter um AVC ou uma parada cardíaca daqui a 10 anos, com base na dieta, em hábitos alimentares, hipertensão, pressão arterial, podem usar esses aplicativos como um autocuidado. E terão acesso a consultas, a portais do paciente, poderão enviar notificações para lembrando os pacientes sobre a consulta, o retorno, e, por exemplo, poderão monitorar a disponibilidade dos medicamentos, a tecnologia, no caso dos provedores e governos, poderão evitar a falta de medicamentos, e a inteligência artificial, claro, não posso deixar de mencionar todas as possibilidades e o enorme potencial de usar a IA no setor de saúde. Temos a Sarah Smart AI Resource Assisted for Health, o assistente de saúde, disponível 24/7 em diferentes idiomas da OMS, que tem o propósito de também apoiar as pessoas que vivem com DNT no suporte contínuo, tratamento contínuo. Bem, estamos todos realmente muito animados com as soluções digitais de saúde. Devemos, no entanto, lembrar, sim, que existem algumas limitações e devemos tratar dessas limitações. Agora, nesse processo de adoção, poderemos avaliar as necessidades das pessoas e fazer os ajustes necessários. Temos que, claro, ter o maior conhecimento digital entre as pessoas, em geral, entre os provedores, ter acesso também justo, igual para todos, a tecnologia, mais igualdade em termos de acesso à saúde, à tecnologia, e ter a infraestrutura também necessária para tal.
Claro, temos também que conversar com as pessoas mais céticas, que acreditam que a consulta física presencial é melhor e incomparável, mostrando que as alternativas também funcionam. E no Brasil ouvimos que a motivação diminui, né? As pessoas começam com uma alta adesão ao tratamento e depois essa curva cai. Essas tecnologias poderão mudar isso, e quais serão as estratégias para isso? Não é para manter as pessoas motivadas, engajadas e, finalmente, as questões sobre privacidade de dados, que são discussões importantes que devemos considerar também. E no caso das DNTs, algumas das preocupações relacionadas com a população idosa, pessoas com multimorbidades que requerem estratégias específicas de DNTs. É também muito importante. Para concluir, eu gostaria de fazer 3 recomendações finais. Nós, como comunidade global de saúde, o que podemos fazer na América Latina e Caribe, realmente acelerar as soluções de saúde digital, sobretudo para melhorar a prevenção e o controle das DNTs e problemas de saúde mental. Nós vamos então pegar uma abordagem baseada em princípios para a transformação digital do sistema de saúde, reconhecendo que isso realmente vai exigir uma mudança cultural, tanto na comunidade de saúde, a forma como esses serviços são entregues, e na população de maneira geral. E na Parro, OPAS, nós temos 8 princípios para a transformação e nós encorajamos todos a visitarem o site da OPAS, com os nossos princípios, mas basicamente isso envolve a promoção de conectividade e saúde digital inclusiva para ter certeza que não vamos exacerbar desigualdades na aplicação de saúde e de soluções de saúde digital, aumentar a interoperabilidade para que a gente possa dividir entre diferentes domínios, também protegendo a privacidade e a confidencialidade, entre outros princípios. Então, fazendo essa abordagem baseada em princípios. Em segundo lugar, a recomendação que nós gostaríamos de ter é realmente focar numa conjuntura de atendimento primário, reconhecendo que as não transmissíveis são a maior proporção de saúde nas comunidades. Esse é o melhor lugar para melhorar como as pessoas com as doenças não transmissíveis são diagnosticadas, atendidas, e em toda a gama de pessoas com doenças não transmissíveis, e considerando incluí-las nas ferramentas para as soluções digitais que estão sendo desenvolvidas para aumentar o engajamento com a população na comunidade. Então, para que aquele serviço de atendimento possa acontecer. Em terceiro lugar, eu já vimos isso em todas as apresentações de diferentes países, a importância de documentar, pesquisar o impacto que essas soluções digitais têm na área de saúde. Portanto, para uma maior avaliação, escalonabilidade em todos os domínios, melhora clínica, mudança comportamental e todas as eficiências de serviços que precisam dessa documentação. Eu espero continuar a colaboração com o BID, com todos vocês, dentro desse caminho de transformação digital de saúde, do nosso sistema de saúde, priorizando aqueles que têm as doenças não transmissíveis e saúde mental. Mais uma vez, obrigada e de volta para você, Jennifer. Muito obrigada, excelente resumo, Silvana. Assim, não é fácil fazer, sem dúvida, dado as diferentes áreas que ouvimos hoje. Então, só para encerrar, hoje eu gostaria de passar a palavra para as perguntas excelentes que nós tivemos. Eu vou passar de volta a palavra para o Andrés, para lidar com as perguntas que nós recebemos de todos vocês. Muito obrigado. Temos aqui algumas perguntas para os membros do painel. Pelo tempo que temos, não teremos muito tempo, então eu vou começar perguntando as 4 perguntas que nós temos neste momento. E se algum dos membros do painel quiserem responder, por favor, fiquem à vontade. A primeira é como que a integração da Open Banking e modelos de financiamento inovadores podem alavancar ainda mais o impacto da saúde mental digital. E quais são os principais aprendizados e lições que podemos advogar nos governos, especialmente para o Brasil, agora na presidência do G20. Márcia, Marcelo, I didn't understand Vitor, the question. eu não entendi a pergunta.
Como a integração da Open Banking e modelos de financiamento inovadores poderiam alavancar ainda mais o impacto de uma saúde mental digital? E quais são os principais achados para que esse processo possa acontecer e que devemos apresentar aos governos locais, especialmente para o Brasil, agora na presidência do G20? I don't know how to answer this question, but Eu não sei como responder essa pergunta. Marcelo, I think talvez? the open banking is so easy to do. Probably we can do digital mental health as well. I don't know if I. Eu não sei realmente responder a pergunta. Talvez o Marcelo possa responder. Marcelo e Pablo, eu acho que a coisa mais relevante que a pergunta nos traz é o modelo que a ideia do Open Banking, e as organizações de Open Banking apresentam. O principal desafio é como fazer com que cada pessoa, como um índice, o modelo bancário nos permite tentar obter todas as informações dessas pessoas e juntar tudo isso. Eu acho que esse é o objetivo que nós temos que buscar, acima de tudo. Não para usar um modelo de banco, né? Mas uma adaptação. Quando nós temos a capacidade de juntar toda essa informação, podemos alcançar não apenas a questão da saúde mental digital, mas todos os outros modos de atendimento à saúde digital. Muito obrigado, Marcelo. Pablo, o senhor tem alguma coisa adicional? Eu vi que o senhor levantou a mão. Sim, boa tarde, bom dia a todos, não sei. Basicamente, eu acredito que vai nesse mesmo sentido. A questão é apresentar processos de inovação e de cocriação em termos de agendamento digitais para consultas. Isso é essencial, especialmente nesses novos setores em que aprendemos esses novos processos. A parte fundamental em relação a isso é que nós temos que ter uma metodologia participativa em que cada um dos atores possam ter uma interação total nesse processo de inovação para que possamos melhorar efetivamente isso. Esses produtos têm necessidades que são muito focadas, e às vezes são problemas muito pontuais. Muito obrigado, Marcelo e Pablo. A próxima pergunta que nós temos aqui no Q&A para a Márcia. O que está sendo feito durante a implementação do processo? Sorry, what is the thing? Qual foi a pergunta, por favor? Qual é o que mais a surpreendeu durante a implementação do seu programa? Muitas coisas, na verdade. Quando nós começamos os nossos ensaios clínicos, não tínhamos certeza de quão bem seria aceito em um envio de mensagens de WhatsApp para essa população, se eles gostariam, se seguiriam os programas e se o programa teria qualquer tipo de aceitação. Nós fizemos estudos piloto e havia um grupo de pessoas ajudando a criar as mensagens. Para mim foi muito fácil, mande uma mensagem de WhatsApp, mas não, eu tinha todo um grupo de TI para mandar essas mensagens, foram milhares de mensagens. Então, foi muito surpreendente para nós. Nós tivemos uma resposta muito boa, então estamos fazendo um estudo quantitativo. Eles querem cada vez mais, eles ficaram tristes que o programa durou apenas 6 semanas. Eles queriam continuar recebendo essas atenções, essas mensagens e as sessões. Seria realmente interessante continuar e trazer outras coisas. Enfim, se a pessoa, por exemplo, que tem pressão arterial alta, pode ter um atendimento. Então, isso poderia ser escalonado. E foi realmente uma surpresa boa para nós.
Muito obrigado, Márcia. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Deixa eu verificar. Então, para o Vitor, à medida que a inteligência artificial está recebendo cada vez mais atenção, como que você vê isso impactando o seu trabalho nessa área? Bem, na verdade, eu acho que a inteligência artificial está nos dando uma grande oportunidade de alcançar mais pessoas. É uma coisa que é importante. Os nossos principais desafios era como que poderíamos, de uma certa forma, massificar, tornar tudo o mais acessível em termos de informação sobre saúde mental, alcance, as pessoas que estavam mais próximas à base da pirâmide. Então, a inteligência artificial nos deu a oportunidade de fazer justamente isso. Não apenas ao potencialmente nos dar acesso ao apoio profissional, com as pessoas, mas também de uma forma que poderíamos trazer mais informação para mais pessoas que normalmente não têm acesso à internet imediatamente ou que não têm o tipo de telefone que é necessário. Então, pelo menos no nosso caso, usar o WhatsApp com esse componente de inteligência artificial que desenvolvemos nos dá a oportunidade de fazer isso, de fazer massificar o acesso à informação, especialmente em relação à saúde mental na Guatemala. Eu vejo isso como uma grande oportunidade para nós. Obrigado, Vitor, por conta do tempo. Nós temos muitas perguntas aqui. Estamos tentando gerenciar tudo, mas no chat, mas agradecemos e vamos voltar a Jennifer. Muito obrigada, Andrés. É muito bom trabalhar com vocês, realmente, em termos de como escalonar mesmo essas inovações em toda a região. Então, com isso, nós já estamos sem tempo, acabou o nosso tempo. Muito obrigada a todos por conectar. Esperamos ver vocês no nosso próximo webinar, nossa próxima série, que é a transformação da saúde. Mais uma vez, é patrocinada pelo BID, o BID Invest e o Lab. Nós vamos falar sobre a inovação aberta no seu setor de saúde. Então, fiquem ligados nas suas mídias sociais. E, por favor, deem o seu feedback. Nós precisamos também do feedback de vocês. Nós precisamos de dados, é claro. Então, por favor, completem essa avaliação com esse QR Code que está na tela, para ter certeza que vamos trazer a vocês tópicos importantes e relevantes. Muito obrigada a todos, parabéns a todos os nossos apresentadores e agradeço a todos pela participação. Tchau, tchau.